Nós vamos tratar hoje da responsabilidade civil médica, ou seja, a forma com que o Poder Judiciário trata essa relação médico-paciente. A nossa aula vai ser dividida em 2 módulos. No primeiro, vamos fazer um apanhado histórico da responsabilidade civil, trazendo desde a sua origem até os dias atuais. E no segundo módulo, estaremos tratando das medidas preventivas. O que é importante que o médico adote como rotina para, no caso de um eventual processo, ter uma real chance de defesa. Nosso primeiro tópico trata da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela nasce junto com a humanidade. Nós temos como primeiro registro da responsabilidade civil o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi o primeiro código escrito de nossa história. No Código de Hammurabi já havia a previsão da responsabilidade civil do médico. O médico que, tratando do olho de um paciente, deixasse esse paciente cego, o médico também ficaria cego. Ou seja, o corpo do médico era quem arcava com as consequências da responsabilidade civil por seus atos. E isso perdurou até o final do século II a.C., quando então entrou em vigor a chamada Lex Aquilia, que é a lei aquiliana. A lei aquiliana passou a tratar da responsabilidade civil não mais sobre o corpo do médico, e sim sobre as suas finanças. Então surgia aí a responsabilidade civil que é vista hoje, que gera exatamente a indenização. E sem sombra de dúvida, a maioria dos processos existentes hoje são sobre responsabilidade civil buscando uma indenização pecuniária, tentando obter alguma indenização por um suposto dano que o médico tenha causado. Esse dano, ele pode ser tanto de ordem material como de ordem moral. O dano material é aquela eventual despesa para uma nova cirurgia, uma colocação de uma prótese ou pela perda do poder laborativo do paciente, porque o paciente ficou um período sem trabalhar ou porque o paciente não pode mais desenvolver aquela atividade profissional que até então ele desenvolvia. Esse é o dano material. O dano moral, ele é subjetivo. O dano moral é uma inovação da nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, onde os abalos morais, os abalos psicológicos também devem ser indenizados. Através do dano moral, o médico é obrigado a pagar uma indenização e essa indenização vai ser fixada pelo juiz. Nós não temos nenhum parâmetro. O juiz, segundo o seu entender, vai fixar essa indenização. E o dano moral é exatamente aquela dor, aquele sofrimento, aquela perda que abala o psicológico do paciente. Hoje, a responsabilidade civil, ela vem prevista exatamente no Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406, de 2002, que entrou em vigor em 2003. E o Código Civil trata da responsabilidade civil exatamente no artigo 186. Quando você causa um dano a alguém por uma ação ou por uma omissão, quando o médico deixa de pedir um exame que deveria pedir, quando o médico deixa de fazer um determinado procedimento que deveria fazer, ou, por outro lado, quando o médico age quando não era para agir, faz uma cirurgia e pratica um ato desnecessário nessa cirurgia, ou uma dose elevada de um medicamento, ele pratica um ato ilícito. E o artigo 927, também do Código Civil, nos fala que, uma vez praticado o ato ilícito, aquele que causou o dano fica obrigado a reparar esse dano. Então, nós temos como base do ato ilícito o artigo 186 e, como consequência do ato ilícito, o artigo 927, também do Código Civil. Existe uma peculiaridade na relação médico-paciente. A relação médico-paciente é uma relação de consumo, onde o médico é o prestador do serviço e o paciente
é o seu consumidor. Devido a essa relação de consumo, incide sobre a relação médico-paciente o Código de Defesa do Consumidor. O legislador imagina que o prestador de serviço está numa condição muito acima do consumidor. Então, para haver um equilíbrio, surge uma legislação que vai tratar de forma desigual essa desigualdade, buscando criar um equilíbrio nesta relação. Bom, com isso, o Código de Defesa do Consumidor impõe que o médico, quando da prestação do serviço, tome algumas cautelas, tenha alguns cuidados especiais. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, traz dois elementos que foram elevados a direitos básicos do consumidor, e esses dois elementos devem ser observados pelo médico, sob pena do médico, mesmo que não tenha cometido um erro, venha a ser processado e condenado. Esses elementos são, em primeiro lugar, a informação adequada e clara sobre a utilização do serviço e sobre todos os riscos que envolvem aquele procedimento. Por isso, quando o médico vai fazer uma cirurgia ou vai iniciar um tratamento, é importante que ele tenha prestado essa informação ao paciente. É uma exigência também do Código de Ética. O médico é proibido de atuar no paciente, salvo caso de risco de vida, se o paciente não tiver autorizado. Então, o paciente tem que ter informado sobre todos os riscos do procedimento e o paciente deve autorizar. É o chamado termo de consentimento informado, que na verdade não existe um modelo padrão, mas é necessário que haja um documento onde o médico tenha informado ao paciente sobre todos os riscos. Não precisa entrar em detalhes muito específicos, mas os riscos mais comuns, os riscos mais ordinários. Esses riscos tenham sido informados ao paciente e o paciente tenha consentido, seja com um visto no prontuário, seja com uma assinatura nesse documento. É importante. Por que é tão importante? Porque o segundo direito básico do consumidor, que eu falei que o artigo 6º, ele levou 2 itens a direito básico do consumidor, o segundo item é exatamente a chamada inversão do ônus da prova. E o que vem a ser inversão do ônus da prova? Bom, quando eu alego alguma coisa, eu tenho que provar o que eu estou alegando. Se eu faço uma acusação, se eu faço uma afirmação, é dever meu, é ônus meu, demonstrar que o que eu estou falando é verdade. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele cria uma inversão nessa relação. O paciente, consumidor, por ser a parte mais fraca, cabe a ele não o ônus de provar, basta alegar. E vai caber ao médico, a parte forte da relação, fazer a prova contrária. Então, se o seu paciente falar que foi submetido a uma cirurgia sem ter sido informado dos riscos que essa cirurgia trazia, das consequências, do período de repouso, que haveria uma nova necessidade de uma nova cirurgia, que haveria necessidade de transfusão de sangue, enfim, de uma troca de prótese, se o paciente alegar que não teve essa informação, não vai ser ele, paciente, que vai ter que provar que não foi informado, mas sim o senhor médico, que vai ter que provar que prestou informação. Então, com o direito à informação do paciente e a inversão do ônus da prova, não nos resta outro caminho a não ser ter que produzir esse documento chamado termo de consentimento informado. Quando o médico atua como pessoa física, ele tem uma responsabilidade diferente do médico quando atua como pessoa jurídica, seja uma clínica ou seja um hospital. A responsabilidade da pessoa jurídica é a chamada responsabilidade objetiva, ou seja, havendo dano ao paciente e havendo um nexo, ou seja, uma ligação entre o dano e o atuar do profissional, vai surgir então o dever de indenizar. A responsabilidade do profissional como pessoa física não é objetiva, é uma responsabilidade subjetiva. E por que subjetiva? Porque exige
além do dano e do nexo, um elemento subjetivo, que é a culpa. Ou seja, num processo contra o médico, pessoa física, o paciente, o autor da ação, vai ter que provar que o médico agiu com culpa. E a culpa se prova através de uma perícia, que é realizada por um outro profissional médico. E essa perícia vai ter que provar que o médico agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Neste módulo, nós vamos falar sobre as medidas preventivas. Como todo médico sabe, é melhor prevenir do que remediar. Sun Tzu, quando escreveu A Arte da Guerra, ele dizia que, conhecendo a si mesmo e conhecendo o inimigo, não precisa se temer sem batalhas. Na verdade, o paciente não é seu inimigo, muito pelo contrário. O paciente é a sua razão de existência. Mas apenas numa situação, numa representação, nós vamos botar que você deve conhecer o seu paciente e assim não precisa temer o que vier pela frente. Muitas das vezes, o paciente vai trazer uma queixa que não é exatamente a questão principal que você está tratando. Por quê? Porque o paciente não entende nada de medicina. Ele vai procurar um cardiologista e vai dizer que está sentindo uma palpitação no coração e acha que essa palpitação é porque ele fez uma caminhada e está fazendo uma dieta. E vai querer contar por que ele está fazendo a dieta. E vai querer contar por que ele fez a caminhada, porque o carro quebrou. E ele pediu para o filho ir e o filho não quis ir, que o filho é um imprestável, que ele já falou para o filho tomar jeito. Só que o médico, ele tem que atender 80, 90, 200 pacientes num dia, porque o plano de saúde paga um valor, às vezes, muito pequeno. Então, o médico tem pressa na consulta. E isso cria uma distorção. E é exatamente nessa distorção que nós encontramos ali o germezinho que pode gerar um processo. O paciente, às vezes, fala, desde o primeiro atendimento, que o médico me trata mal. O médico nunca quis me ouvir. Então é importante você se programar sua agenda de consultório para que você possa investir no relacionamento. O paciente é um parceiro seu. Você não perde tempo atendendo o paciente, você está investindo no paciente. Esse parceiro pode lhe trazer um processo, como pode lhe trazer amigos e parentes para serem tratados também com você. Então é importante você ter essa visão. O bom relacionamento é a maior arma que o médico possui. E você não pode abrir mão dessa arma. Você não pode abrir mão desse seu aliado. Então não adianta você ter a melhor banca de advogados, não adianta você ter um seguro de responsabilidade civil, não adianta você ter vários títulos da sua especialidade se você não tiver um bom relacionamento com o seu paciente. Se você não conhecer o seu paciente, cada atendimento é um risco. Se você conhecer o seu paciente, cada atendimento vai ser um motivo de alegria. Então, a primeira dica é essa: invista tempo no seu paciente. A segunda dica, com base no Código de Defesa do Consumidor, que cria a inversão do ônus da prova, tenha sempre um prontuário atualizado, um prontuário escrito de uma forma clara, legível, evitando aquelas abreviaturas que você no futuro não vai nem saber o que é. Lembre sempre do seguinte: o prontuário não é para você. O prontuário é para daqui a alguns anos o juiz está vendo ele. Então prepare o prontuário para isso. Cuidado com o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico é uma realidade, é inevitável. Porém, cuidado, porque com a inversão do ônus da prova, se você leva um prontuário eletrônico que pode ser facilmente manipulado, pode ser que o juiz não dê muita credibilidade a esse prontuário. Então, se o seu prontuário não tem uma certificação, não é muito seguro, os dados podem ser mudados a qualquer momento, prefira, se possível, o prontuário escrito. É mais seguro.
Outra questão muito importante, abandono de tratamento. Se o paciente é um paciente que você sabe complicado, seja pela sua patologia, seja pelo seu comportamento, e esse paciente simplesmente abandonou o tratamento, mande um telegrama para esse paciente, um telegrama com cópia, pedindo que ele retorne, que ele faltou à consulta, que ele retorne. Pegue esse telegrama, grampeie no seu prontuário, coloque junto com a ficha do paciente. Amanhã ou depois ele pode dizer que você deu alta sem ele estar curado, e você tem a prova convocando ele, e ele não voltou. Outro detalhe muito importante, imagina o médico passando pelo corredor do hospital e uma funcionária do hospital fala para o médico: doutor, minha filha não pôde ir para a escola hoje, não pôde trabalhar, só pode dar um atestado médico para ela? E você dá o atestado médico sem conhecer aquela pessoa. Aquela pessoa vem a falecer, os familiares podem te processar, dizendo que aquela pessoa estava sob o seu cuidado e você negligenciou o atendimento. Como diria Maquiavel no livro O Príncipe, é melhor ser temido do que ser amado. Médico bonzinho é o médico que certamente vai estar sendo processado.